A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a chamada linguagem neutra pode levar à revisão de outras 45 leis e de pelo menos 20 projetos estaduais. Os detalhes com Paula Lobão. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e liberou o uso de linguagem neutra nas escolas. O placar no plenário virtual do STF está em 8-0 para derrubar uma lei em que o estado de Rondônia proibiu em 2021 o uso de linguagem neutra na grade curricular de ensino, no material didático e em editais de concursos públicos. O ministro Edson Fachin, relator da pauta, foi acompanhado por Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Cássio Nunes Marques. O ministro Fachin disse que legislar sobre educação é dever da União e não dos estados. Em relação ao conteúdo da lei, o ministro afirmou que a linguagem neutra visa combater preconceitos linguísticos, retirando vieses que usualmente subordinam um gênero em relação a outro. O ministro acrescentou que a linguagem tem sido frequentemente adotada em órgãos públicos de diversos países e organizações internacionais. Como resultado desse julgamento vai ter efeito vinculante, o entendimento do STF deve atingir leis semelhantes, já aprovadas em outros estados e municípios. Nos julgamentos virtuais, os ministros do STF apenas depositam seus votos em um ambiente digital, sem a necessidade de fazer a sustentação oral, e também não há transmissão na TV Justiça. A linguagem neutra, também conhecida como linguagem não binária, evita o uso dos gêneros tradicionais, masculino e feminino. Nessa linguagem, os artigos feminino e masculino, como a e o, são substituídos por um X, pela letra E ou pelo símbolo arroba. A palavra todos ou todas, por exemplo, na linguagem neutra é escrita todes. Há quem defenda ainda o uso do termo elo no lugar de ele ou ela, para se referir a qualquer um, independentemente do gênero. E sobre essa decisão do STF, a gente conversa agora com o advogado Fábio Tavares Sobreira, especialista em Direito Constitucional e pós-graduado em Direito Público. Doutor, bem-vindo e uma ótima noite. Obrigado, Lívia. Ótima noite. Bom, acabamos de mostrar na reportagem da Paula Lobão essa decisão do STF por unanimidade em derrubar essa lei de Rondônia que proibia o uso da linguagem neutra na grade curricular e também no material didático em escolas públicas e privadas do estado. E ficou bem claro também na reportagem que essa decisão do STF se deu por uma questão de competência, porque, segundo a Constituição, não cabe aos estados legislarem sobre essas questões relacionadas a regras de ensino, regras ligadas à educação. Queria ouvi-lo, doutor, quais são agora os impactos e desdobramentos dessa medida? A própria Paula mostrou para a gente que, diante disso, podem ser revistas mais de 45 leis e pelo menos 20 projetos estaduais também podem passar por essa revisão. Lívia, é muito importante que os nossos ouvintes tenham em mente o seguinte: essa decisão do STF, ela foi proferida numa sede que nós chamamos sede de controle de constitucionalidade concentrado. O que isso quer dizer? Que essa decisão vincula todos os demais estados, não somente o estado de Rondônia. Consequentemente, olhando para o texto constitucional, especificamente o princípio da legalidade, nós caímos numa armadilha. Essa que é a verdade. Qual a armadilha? O princípio da legalidade é claro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Com essa decisão do STF, que proíbe que pessoas ensinem, que tenham, essa decisão que proíbe pessoas a falar de linguagem neutra, o STF está dizendo ao povo, pode sim ensinar a linguagem neutra, mas nós temos que observar com técnica. De fato, a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação é da União. Só que o artigo 24 da Constituição autoriza os estados e o Distrito Federal a legislar sobre educação e cultura. Então, quando nós analisamos a lei de Rondônia, eu fiz questão de ler ela atentamente, eu identifiquei que a lei visa tão somente proibir que ensine conteúdo diverso. E isso não ofende a lei. E eu explico por quê. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93, 94, 96, é uma norma geral.
Então, a União já legislou sobre diretrizes da educação. Essa lei traz questões mínimas. O artigo 9º, inciso 4º, que foi utilizado pelo STF como paradigma para dizer que os estados não poderiam legislar sobre esse assunto, é um pouco falho, porque o artigo 9º, inciso 4º da Lei Federal, diz claramente que a União irá literalmente criar uma grade curricular e conteúdos mínimos. A partir do momento que a União determina os conteúdos mínimos, os estados não podem criar uma lei na contramão desses conteúdos mínimos. E aí eu pergunto à população, a linguagem neutra é um conteúdo previsto na Lei de Diretrizes e Bases de Educação? Não, é apenas uma ideologia. Se não bastasse, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Consequentemente, a lei estadual, isso se aplica às leis municipais, deve então somente complementar, aperfeiçoar. É ledo engano quem acha que a lei federal esgota os assuntos. Então, de fato, a lei, diretrizes e bases da educação é da competência da União, só que ela traz os elementos mínimos. Logo, compete aos estados regulamentar, complementar e aperfeiçoar essa legislação no seu estado. E como eu disse, a lei de Rondônia e muitas outras, inclusive projetos de lei que proíbem a linguagem neutra, literalmente estão dizendo, linguagem neutra não está dentro do programa, não está dentro do conteúdo e atenta contra o idioma oficial que está lá no artigo 13 da Constituição Federal. Então, isso que nós temos que levar em conta. O problema é que essa decisão do STF, como bem disse a reportagem, ela vincula todos os estados. E aqui, Lívia, perdão por me estender tanto, aqui nós temos que ter em mente o seguinte, isso é uma prova cabal que o STF, nesse caso em específico, ele não foi técnico, por esses motivos e outros que eu posso me aprofundar. Se nós fizermos uma pequena ilação, se nós puxarmos na memória, na época da pandemia, os estados trouxeram essa questão da autonomia, que nós vivemos em um pacto federativo. E o que foi decidido pelo próprio STF, que nesse caso os estados teriam plena autonomia num momento de crise sanitária. Agora, é um caso de educação, os estados têm autonomia, conforme o artigo 24, podem sim legislar sobre educação e cultura, mas nesse caso não é interessante. Então, uma prova que o STF, nesse caso, ele não foi técnico, e sim vem cumprindo uma pauta política. E isso é muito triste. Pois é, mas a justificativa, né, doutor, pelo menos institucional do STF para tomar essa decisão, como o senhor explicou, eles se limitaram, os ministros, a dizerem que essa inconstitucionalidade está vinculada a uma questão de competência, pelo menos foi a justificativa oficial para essa decisão. Caso haja um interesse de discutir o mérito dessa questão, qual seria então a instância adequada? Porque a gente tem, levando-se em consideração as explicações que o senhor deu agora para a gente tem um assunto que divide muito opiniões, tanto de professores e diretores de escolas, né, de profissionais da educação, divide opiniões entre os pais dessas crianças e adolescentes e entre os próprios estudantes. Essa questão pode ser ou já é judicializada de alguma forma, o mérito em si? Na verdade, com essa decisão, nós vamos ter que cumprir. Então, nenhum outro estado poderá legislar nesses termos, porque o STF, na minha opinião, de forma equivocada, entendeu que houve uma usurpação de competência, quando, na verdade, a lei de Rondônia não passa de um complemento. Consequentemente, a bola é passada para quem? Para o nosso Congresso Nacional. Então, cabe ao cidadão, cabe ao povo brasileiro cobrar o seu deputado, cobrar o seu senador, literalmente para fazer uma alteração na lei federal, já que o STF levantou essa questão. Então, basta que o Congresso Nacional se curve diante desse assunto delicado e decida de uma vez. Se a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, eu sou obrigado a fazer uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, alterar o acordo ortográfico, sou obrigado a rever tratados e convenções internacionais.
Então, cabe ao Congresso Nacional literalmente se posicionar. E se o Congresso não se posicionar, não tenha dúvidas, pais, mães, que são contrários à linguagem neutra. Isso será mais recorrente que todos possam imaginar. Então, a bola está com o Congresso Nacional. Já que decisão judicial não se discute, ok. Mas o Congresso tem que tomar uma posição, principalmente esse Congresso que foi eleito, que tomou posse recentemente. Quero agradecer a sua participação, Dr. Fábio Tavares Sobreira, advogado especialista em Direito Constitucional e pós-graduado em Direito Público. É um assunto muito sensível que nos próximos anos, com certeza, ainda vai render muitas discussões. Obrigada pela participação e uma ótima noite. Obrigado, Lívia. Ótima noite.